Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Que nessa noite nós tenhamos um momento de comunhão com Deus. Essa noite é uma noite de oração, é uma noite no qual nós estaríamos reunidos na casa do Senhor para juntos estarmos orando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de iniciarmos a mensagem nesta noite, eu gostaria de estar orando com você. Feche seus olhos nesse instante em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós aqui estamos reunidos em seu nome na certeza de que o Senhor é o único Deus, nosso único Senhor e Salvador. A Ti toda honra, toda glória, para todo sempre, Pai. Deus, eu clamo a Ti na certeza de que o Senhor pode ouvir as nossas orações. Te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque até que o Senhor tem fortalecido os seus filhos e filhas, Pai. Pedimos que o Senhor tome conta das nossas vidas, abra os nossos corações para Ti, nos ensine a Te amar mais, nos ensine a Te servir melhor, a Deus. Neste momento que nós estamos isolados, em quarentena, Senhor Pai, muitas vezes perdemos o nosso foco, perdemos o sentido, a Deus, da nossa fé, mas Deus, nesse instante, eu peço para que o Senhor chame-nos, ó Deus, pelos nossos nomes, como bom pastor, e que sejamos as boas ovelhas que dá o ouvido ao seu pastor. Ajuda-nos a entender e a definir a sua voz, ó Deus, em meio a tantas vozes, ó Senhor Deus. Deus, só Tu és o Senhor, Pai, só Tu és Deus e não há outro como o Senhor, só Tu és o nosso bom pastor. Então toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, nosso socorro, nosso auxílio, nossa segurança, nossa torre bem segura. Ah, Deus, assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e minhas irmãs, que bom, não é verdade? Que nós estamos aqui nesse processo de adoração, nesse processo de comunhão com Deus. Isso fortalece a nossa fé, isso nos dá uma estrutura. Sabe por quê? Porque nós sabemos que mesmo que estejamos distanciados, mesmo que saibamos que nós estamos longe uns dos outros, mas o amor de Deus nos une. E isso faz com que a comunhão ela seja verdadeira. Isso faz com que a comunhão seja real. Sabe, porque nós temos uma só fé num Deus que é soberano, num Deus que é tremendo, que é maravilhoso, num Deus que é forte, um Deus que é absoluto, um Deus que é justo. E esse Deus eu rogo que esteja na sua vida e que esse Deus conserte aquilo que tiver que consertar, perdoe aquilo que tiver que perdoar, que esse Deus restabeleça a sua aliança com você nesta noite, que esse Deus renove com você o compromisso de que você esteja ao lado dele, independente da circunstância, da situação. Queridos irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, nós temos enxurradas de opções, de leques, de possibilidades, de ministrações, mas saiba vocês que o bom pastor, ele é aquele no qual, ao alimentar as suas ovelhas, as ovelhas o conhecem. E quando ele diz o nome das suas ovelhas, e quando as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, elas seguem eles. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o que vocês têm ouvido. Cuidado com o que vocês têm se alimentado. Infelizmente, existem muitas pessoas por aí que são lobos em pele de cordeiro. E nós temos que estar atentos, vigilantes, para que o inimigo não roube a nossa bênção, para que nós não sejamos tragados pelas influências negativas, pelas coisas do mal. Porque quando nós somos ludibriados, enganados, queridos, nós nos sentimos fragilizados, impotentes. Mas saiba que Deus tem dado respostas. Saiba que Deus tem ouvido a sua voz, mas eu te peço, em nome de Jesus, não disperse, não perca a sua ética, não perca a sua moral cristã, não perca o seu estímulo de adoração. Lembre-se de quem você é. Você é um verdadeiro adorador. Você é um cristão, uma cristã. Você é aquele que o Pai chama filho meu, eis-me aqui. Meu filho, minha filha, eu te chamei. Em nome de Jesus. Que essa seja uma palavra de instrução para a sua vida, que essa seja uma palavra de orientação para você nesse instante, em nome de Jesus. E já que nós oramos, já que nós já colocamos diante de Deus
as nossas vidas, confessamos a Ele os nossos pecados, adoramos Ele através das nossas orações. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo 125, a partir do versículo 1, diz: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dadas aos justos. Assim fosse, até os justos praticarem injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel, em nome de Jesus, meus irmãos. O que é mais interessante desse salmo é nós recordarmos alguns aspectos dele, entendendo que salmo ele é um livro de hinos, e por ser um livro de hinos, também consequentemente torna-se um livro de orações, né? Sendo um livro de orações que está inserido na Bíblia, os salmos eles foram escritos por diferentes autores e durante um período por mais ou menos de 700 anos de toda a sua composição, e foram usados pelo povo de Israel nas suas reuniões de orações a Deus. E há vários tipos de salmos: hinos de louvor a Deus, orações de pedido de ajuda, proteção e também proteção e salvação, pedidos de perdão e principalmente canções de agradecimento pelas bênçãos recebidas e pelas bênçãos de Deus, orações em favor dos reis, canções para ensinar as pessoas a agradecerem o bem, súplicas para que Deus faça justiça aos inimigos e tantos outros. Queridos, o importante é quando nós entendemos que os salmos eles servem justamente para expressar um sentimento do povo, para expressar um ato de adoração, para que fosse um ato de Deus para com o povo e a gratidão deles, um sentimento de retribuição àquilo que Deus estava fazendo na vida dos seus filhos. E o Salmo de número 125, que foi o salmo que nós acabamos de ler, ele é um cântico de peregrinação, ou seja, a verdadeira fé é indestrutível, né? Às vezes no subtítulo da sua Bíblia vai estar essa afirmação. É uma profunda convicção, meus irmãos e irmãs, de segurança, né? É uma profunda convicção de segurança e de ser inalterável o poder e a fidelidade do Senhor. E busca também a expressão nesse cântico. Ele emana o sentimento de uma expressão de dependência, de fortaleza, de confiança em Deus. Então ele trata-se de uma declaração em meio às dificuldades, né? Isso expressa muito bem o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tempos, em momentos de tempestade, nos momentos de temporais na vida e na realidade e da relevância, não é verdade, do reino de Deus que é invisível e onde Deus se encontra na prática e praticando o bem aos seus filhos, o amparo, o cuidado, a justiça e tantas outras coisas. Esse salmo ele foi composto em Jerusalém durante alguns períodos de inquietação e também até de tédio do povo. Evidentemente, essa situação havia vencido muitos dos desanimados entre os membros da comunidade. Esse salmo ele se divide em duas partes, que é uma expressão de confiança em Deus, que é do versículo 1 ao versículo 3, não é verdade? E uma oração de advertência, que é do 4 ao 5. Então eu entendo que é uma expressão de confiança em Deus e também que é uma oração de advertência, né? Os versículos 1 é mais do que uma analogia ou do que um sentido. Os que confiam no Senhor são apenas tão pertinentes como os montes de Sião. Eles permanecem, né, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre.
Quem tem a convicção e a certeza de que o Senhor, Ele pode todas as coisas, e Ele faz esse sentido, e Ele dá essa certeza, meus irmãos, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e permanece firme para sempre. Eu tenho essa convicção. E eu te convido nessa noite a pensar sobre isso também. Ter a convicção de que o Senhor é sua fortaleza, ter a convicção de que o Senhor é a sua força, que Ele não falha, Ele não tarda. O Senhor, Ele não cochila, Ele não atrasa a bênção, Ele age no tempo certo. Nós não podemos ser abalados se confiarmos no Senhor. O versículo não afirma que nada se abalará em nossas vidas ou em volta de nós mesmos, mas que nós não seremos o quê? Abalado. Pode as coisas acontecerem em volta de nós, mas eu e você que temos fé e convicção em Deus, nós não seremos abalados. Fé, meus irmãos, nós não seremos abalados. Não é verdade? Abalar é demonstra o fato de cair firme para sempre. Não é apenas nos momentos mais suaves ou vitoriosos, mas para sempre. Esse é o cuidado de Deus para o povo de Israel quando eles estavam clamando e cantando esse salmo, salmodiando. E eu gostaria que esse salmo fizesse parte da sua vida hoje também. Que nos tempos em que nós estamos vivendo de instabilidades, incertezas, inseguranças, que eu e você nos sintamos seguros na forte mão do Senhor. A única condição que nós estamos relatando aqui no Salmo 125 é confiar no Senhor. Então o convite fica para que você possa confiar em Deus. Lutas, dificuldades e problemas não poderão abalar o servo e a serva do Senhor. Sempre há uma palavra que significa continuidade, ou seja, é sem interrupção. Essa é a palavra do Senhor. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, conforme diz o versículo de número 2. Se somente o Salmo fosse o versículo 1, já seria o suficiente. Mas Deus, Ele enfatiza sempre, desde agora. Agora é já eminentemente, neste exato momento. Não é depois ou além, é agora. Se nos perdoarmos, não é verdade? Se nos apegarmos às promessas do Senhor, nós seremos sustentados eternamente. Eu e você, meus irmãos, nós seremos sustentados pelo Senhor eternamente, em nome de Jesus. Não precisamos mais de muletas, nós não precisamos mais de desculpas, de pretextos, de justificativas. Não, muito pelo contrário. Nós não precisamos dessas desculpas e razões em razão própria. Deixemos qualquer obstáculo à fé. Deixaremos qualquer obstáculo à fé. Toda a nossa vitória está no Senhor. Ele é a nossa rocha. Ter fé é confiar no único que pode tudo vencer. E esse é o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele pode todas as coisas naquele, Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E esse alguém é o próprio Senhor, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, na forma junto com Deus e com o Espírito Santo. E isso testifica em nossos corações o cuidado, o amparo, o zelo de Deus para as nossas vidas. Amados, e continuando aqui o versículo de 3 a 5, que diz: o cetro dos ímpios não permanecerá, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Sabe por quê, meus irmãos? Sob hipótese nenhuma, o ímpio ficará impune. Esse é a fala, quando a Bíblia fala que o cetro dos ímpios não permanecerá. Vocês estão entendendo? Eu e você, nós somos santos. Nós somos sacerdócio real. Nação santa, eleita, isso que nós somos. Porque o Senhor, Ele nos testifica essa afirmativa. Os justos triunfarão. A verdade é invencível. Por que nos abalamos tanto quando o ímpio prospera?
tudo isso é palha, some com vento, apaga rápido se houver fogo, é fogo de palha. Já ouviu essa expressão? Nós não podemos nos intimidar com a vitória do ímpio, mas nós devemos cada vez mais persistir na oração e no cuidado e no amparo de Deus. Só Deus, verdadeiramente o Deus santo, perfeito, o justo, somente através dele, eu e você sentiremos esse amparo, esse cuidado, independente das coisas que estarão acontecendo ao nosso redor. Mas ele se apraz do homem que rejeita a impiedade, meus irmãos. Santo é esse nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Meus queridos irmãos, tornemo-nos, então, justos pela sua graça redentora e salvadora. Em Cristo Jesus, santidade é o desejo do Senhor, é o seu povo, e eu e você somos povo do Senhor, então Ele espera de nós santidade. Ele espera de você santidade. Santidade é estar separado, à parte, fazendo as coisas que preenche o seu coração de alegria, gozo, que preenche o seu coração de satisfazer o quê? A vontade de Deus. Satisfazer a vontade de Deus. Ser santo é não incomodar com as coisas do mundo, no sentido de ser contaminado, porque nós temos a pureza e a certeza de que lavados nós somos pelo sangue do Cordeiro, e assim nada nos atingirá, porque eu e você nós somos aqueles no qual o Senhor Ele ama. Busquemos essa santidade mediante a fé, que o Senhor Ele possa fazer com que você seja um homem, uma mulher de Deus, no sentido de ser santo, no sentido de ser separado, no sentido de adquirir cada vez mais santidade, de querer cada vez mais intimidade e comunhão com esse Deus. Esse salmo, ele nos traz a reflexão, meus irmãos, o verdadeiro sentido da confiança, o verdadeiro sentido da dependência e de uma certa reflexão no sentido de saber que eu e você, por sermos santos, justos e separados, isso faz com que o Senhor Ele olhe para nós e cuide de nós. E que o fato de sermos então santos, justos e separados faz com que nós queiramos ir até os outros e buscá-los e apresentar essa santidade e apresentar a eles esse Cristo Redentor que salva, cura, liberta e transforma, para que sejamos todos uma nação santa. E que nesse período em que nós estamos vivendo, meus irmãos, de estarmos nessa situação, eu aqui, você aí, faça com que possamos refletir cada vez mais desse amparo e desse cuidado de Deus, de sermos santos, de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus, Ele nos convida a todos os dias estarmos em comunhão com Ele. A todos os dias estarmos em comunhão com o nosso Salvador. Esse é um privilégio, meus irmãos. Que você descanse nessa palavra, que ela seja luz na sua vida, que ela seja abençoadora, que você tenha um coração aberto, disposto a receber essa palavra, um coração disposto a ser como uma terra fértil, que uma semente ali é lançada e ela vai germinar 100 por 1. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Amados, reflita sobre esse salmo, leia mais uma vez e veja o cuidado e o amparo de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você, com a sua família, onde quer que você esteja. Que a forte mão do Senhor te ampare, te guarde, te proteja, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.